Foi aí, Psite? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vocês estão acordados, hein? Já de primeira no boa noite. Tudo bem aí? Tá muito frio não, né? Nem tá mais, né? Já passou o frio. Eu adoro frio, para mim tava tão gostoso que é geladinho. Mas tudo bem, tá bom também, né? Pessoal, tenho poucos recadinhos hoje, mas queria agradecer a presença de todo mundo aqui e desejar que vocês sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja aqui entre nós, né? Como sempre. Tenho só 2 recadinhos hoje. Lembrando que a gente vai fazer em prol da creche a venda do Parmegiana, que a gente sempre faz, né? Todo ano. Vai ser agora, dia 24 de maio. Como sempre, começou na pandemia e deu certo o formato. A gente vai fazer o drive-thru aqui no salão da creche, né? O prato dá para 2 pessoas, acompanha o arroz, tá bom? E a gente reverte os ganhos ali para a creche, tá? Que não fica nada com a doutrina. Mas a gente ajuda a vender porque a gente entende da importância, né, que a creche tem para a cidade, para a comunidade aqui. Então, quem quiser adquirir, pode conversar com a Má, pode vir aqui direto na creche, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo também. A gente tem um cartazinho ali na frente também, se eu não me engano, tem até o QR Code já do Pix, tá bom? É R$ 95,00 para 2 pessoas. E é maravilhoso, é muito bom. As meninas aqui da creche mandam muito bem na cozinha, são maravilhosas. Bom, então esse é um recado. O outro recado que eu tenho é que nesse final de semana, dia 16 de maio, vai acontecer o CONESC, que é a Confraternização Espírita de São Carlos, tá bom? Vai ser lá no Espaço Ozanam, não sei se vocês conhecem, é ali perto é uma entradinha antes do Horto, ali na frente da Federal, não sei se vocês sabem. Tem o condomínio Espraiado ali, tem uma entradinha, e ele vai ser das 15, tô meio sem óculos, não, perdão, das 13 até as 19h30, e a gente vai ter palestras da Catarina Rocha Monte, ela vai falar no Templo da Alma, Filosofia e Espiritualidade. O tema do CONESC é Filosofia Espírita, da Matéria ao Espírito. E a gente vai ter também uma palestra com Humberto Schubert, que é a Filosofia Perene e a Doutrina dos Espíritos, tá? A gente tem aqui um QR Code também com um link para fazer a inscrição. Quem quiser, é só falar com a gente também. E eu vou deixar ele penduradinho ali também no quadrinho de recados, tá bom? É muito legal porque é um momento da gente encontrar os participantes de outros centros espíritas, confraternizar, trocar ideias, né? E é muito bacana, viu? Então, quem quiser, está sendo feito pela USE e é isso aí, tá bom? Muito legal. Bom, pessoal, hoje a gente traz o senhor Wilson Ortiz. Ele vem falar um pouquinho para a gente de um tema que eu fiquei bem intrigada, que eu fiquei curiosa, que é nem castigo, nem perdão. Então, eu vou convidar ele para vir aqui, ele vai fazer nossa oração inicial e já vai começar com a nossa palestra. Olá, pessoal, boa noite. Eu acerto aqui. Eu queria mesmo era a água. Aqui, ó. Obrigado. Se eu começar seco, termino esturricado. Né? Começar errado. Muito bom. Nós estamos... Ops. Ele só tem uma posição que ele gosta. Vocês me ouvem bem, né? Acho que até sem microfone, não? Esse microfone aqui, ele fica na frente da minha tela. Você quer segurar ele? Acho que é melhor.
Esse pequenininho é para gravação. Ah, tá bom. Então, a gente começa essa palestra que eu nomeei Nem Castigo Nem Perdão, a partir de uma lição que está no livro O Espírito da Verdade, e que tem esse nome, é uma lição que foi ditada pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade do Valdo Vieira. Esse livro, O Espírito da Verdade, é um livro curioso tem muitos livros dos quais participaram o Valdo Vieira e o Chico Xavier, em que eles psicografaram muitas vezes em locais diferentes, com espíritos diferentes, mas o livro tem uma sequência notável. E essa lição chamada Nem Castigo Nem Perdão, como eu disse, foi ditada pelo Espírito André Luiz e nos traz a oportunidade de refletir sobre o seguinte: o papel das religiões. A palavra religião deriva de um termo, do termo religare, que é uma menção ao papel das religiões de providenciar uma religação das criaturas com o Criador. Toda religião, em princípio, né, se faz de fato jus ao nome religião, deve se ocupar pelo menos desse aspecto, além de outros. E essa religação com Deus, com o Criador, para nós espíritas é particularmente importante, porque, por um lado, a doutrina espírita é totalmente baseada e consonante com a mensagem de Jesus, com os evangelhos, mas, por outro lado, ela surge num momento em que a religião mais proeminente no hemisfério ocidental, que é a religião católica, tinha se estabelecido ao longo dos séculos com um processo muito duro de convencer os seus seguidores de que Deus pune e que se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o inferno eternamente e coisas assim. Quem nunca foi católico nessa encarnação deve ter sido em alguma outra. Vai se lembrar, ainda que instintivamente, lá no fundo, no âmago da alma, que as religiões em geral associam a necessidade de seguir as regras do Criador, ou enfim, do chefe maior, através do medo. E a doutrina espírita surge na segunda metade do século XIX, num momento em que a civilização ocidental já começava a se distanciar das religiões e colocar uma crença cada vez maior na ciência, que era ainda não tão desenvolvida como é hoje, naturalmente, eram primórdios de um desenvolvimento científico da civilização, mas tinha um método que era o da observação, reflexão, conclusão. Você observa, pensa a respeito do que você observou e chega às suas conclusões. Não à toa a doutrina espírita surge nessa época, porque a proposta da doutrina é justamente essa. Se a gente for olhar na primeira página, a página de face do Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec colocou lá, naturalmente, por inspiração daqueles que ele representava no mundo espiritual e que traziam a doutrina para o mundo material, ele diz assim: fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Então a razão vem em primeiro lugar. A fé cega começa a perder lugar porque ela não faz sentido. Quando a gente olha para as falas de Jesus, que é o nosso guia, que é o governador do planeta, mas além disso esteve aqui conosco para exemplificar
através dos seus atos, dos seus ensinamentos, das parábolas, das histórias que ele contou, das conversas que ele estabeleceu com gente em geral, como nós, além dos seus seguidores imediatos, a gente vê que Jesus propõe, explica, define claramente que a cada um a vida entrega segundo as suas obras. O que significa dizer que, em outras palavras, a semeadura é livre, você planta o que quiser, mas tem que colher. Não é o vizinho que vai ser obrigado a colher, o seu escravo, alguém que você escravizou, que é tão comum, né, na nossa história civilizatória. Você faz as besteiras todas e se esconde atrás de alguém e deixa que esse alguém leve a culpa, ainda que seja totalmente inverossímil que ele ou ela possam ter feito qualquer coisa similar àquela de que a gente está sendo acusado e repassando. Então, a doutrina espírita, ela é ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia, uma religião. Ela se autodenomina assim, né, com esse tríplice aspecto, porque, em primeiro lugar, ciência, porque ela se curva aos fatos. Aliás, tem uma outra fala do próprio Kardec, nas obras básicas, que nos ensina que se a doutrina espírita se deparar com um erro a partir de demonstrações científicas da prática, ela vai se modificar e não ficar brigando com a ciência para manter os seus dogmas, né? Mas ela é uma filosofia também porque ela se ocupa de compreender e nos ajudar a compreender o que é, de fato, a vida sob esse aspecto aparentemente novo, ou pelo menos pouco popular nas outras religiões, da reencarnação, das vidas sucessivas, da imortalidade da alma, mas não para viver para sempre no fogo do inferno ou para sempre no paraíso gozando de dádivas e tal. Não, é para continuar trabalhando pelo próprio crescimento, através das reencarnações. E além disso, a doutrina espírita é uma religião totalmente baseada nas falas de Jesus, não porque a gente precise de um templo, a gente usa a sala para se reunir e conversar a respeito, mas nós não temos imagens, não cultuamos indivíduos, a não ser a própria mensagem de Jesus, que é a de religação mesmo do indivíduo, de cada criatura com o Criador. Então a doutrina espírita se propõe a fazer esse caminho, nos oferecendo, dentre outras tantas oportunidades de estudo, essa de revisitar o Evangelho, ou os Evangelhos, de modo que a gente possa, de fato, conhecer a mensagem de Jesus e seus exemplos, e, a partir daí, então, tratar de dosar a nossa própria atitude perante a vida, as nossas reações, a maneira de compreender os desafios da vida, que são muitos, não é? Estão no cotidiano, mas eles não são obra do acaso. Eles são, na realidade, lembretes importantes para que a gente repasse lições que não entendemos ainda. E, como alunos repetentes, precisamos repassar, refazer, até demonstrar, não para Deus, mas para nós mesmos, que nós já superamos aquele obstáculo e estamos prontos para outros que virão. Então, a lição que eu vou ler aqui com alguns comentários, porque eu acho que merece ser lida na íntegra, é uma lição curta, mas eu faço ela comprida porque eu falo bastante no meio. Como eu disse, é do livro Espírito da Verdade, a lição número 82, Nem Castigo nem Perdão, pelo Espírito André Luiz, através do médium Valdo Vieira. Então começa assim: o espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. E aí ele começa a pontuar uma série de aspectos que merecem
a nossa atenção e a nossa reflexão, a meu ver. A Terra não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada das almas. Então, passar a ver a vida na Terra como quem vive um dia, uma semana, um mês interno num educandário, modifica completamente a nossa postura diante da vida. Se a gente continua achando que a vida é uma só e que a gente precisa viver tudo que tem para viver rapidinho, tirar proveito de tudo e depois vai morrer mesmo, essa visão não se enquadra nem com a lógica. Não é lógico que um Criador, sabedoria plena, amor infinito, vá propor que o indivíduo nasça e, de acordo com a sua sorte no dia que nasceu, na família em que nasceu, no momento em que nasceu, ele vai ser bom ou ruim, e vai para os quintos dos infernos ou vai para o paraíso. Isso, assim, parece brincadeira de criança, mas nós cultivamos, nós, os espíritos aqui, que vivemos na Terra, encarnados ou desencarnados, realizando o nosso desenvolvimento passo a passo, em passos de formiga, na verdade, né? Devagarinho, nós cultivamos essa ideia ao longo de séculos, milênios, né? De que você tem, a cada um está reservado um destino e a gente vai vivendo e aproveitando a vida, seja como for. A gente, nessa hora, sempre oportuno lembrar de Paulo de Tarso, já no final da vida, Paulo de Tarso convertido do judaísmo para o cristianismo. Quem não lembra ou não sabe dessa história, não custa reconsultar, eu não tenho tempo para lembrar disso agora, mas ele já pregando para os gentios, ou seja, os não-judeus, ele reflete no final da vida algo como: de tudo que me é lícito, nem tudo me convém. Compreendendo que a lei dos homens pode não nos pegar com a boca na botija, ou achar que aquela besteira que a gente está fazendo não é pecado, não é crime, não é transgressão. E, no entanto, você está muito provavelmente invadindo território alheio e causando problemas para um porvir imediato e muitas vezes duradouro. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas a consequência dos meus atos sempre recai sobre mim mesmo, não sobre outros, a cada um segundo suas obras. Então, pode ser que muitas coisas que eu acho atraentes, legais, desejáveis, podem me trazer, na verdade, consequências duradouras para uma ou mais encarnações no futuro. Então é melhor não fazer. E quem é que tem que decidir isso? É algum anjo especial que vai chicoteando a gente, que vai nos dizendo não faça isso? Aliás, eles dizem não faça isso é besteira. A gente aqui não ouve, né? Mas, de qualquer maneira, a decisão tem que ser nossa. A proposta do Criador é muito clara. Os espíritos todos, na forma de princípios espirituais, são criados, como todos nós fomos criados, simples e ignorantes. Ignorante não é xingamento, né? Falta de conhecimento. Você não sabe nada. Simplicidade completa. Porém, perfectíveis. E como é que nós vamos virar perfeitos, angelicais, anjos sem asa? Como Jesus, como os espíritos angélicos que têm posições como a de Jesus de governar um planeta e toda essa multidão de espíritos que aqui se desenvolvem. A gente faz isso vivendo, reencarnando, vivendo. E errando, quem não sabe nada erra. É improvável, embora não impossível, que você saia fazendo certo da primeira e acerte sempre. Não é? Então é muito provável que esses espíritos, muito, muito mais evoluídos do que nós, tenham sido criados antes de nós, passado pelas experiências que nós estamos passando há muito tempo atrás e tendo, portanto, aprendido e incorporado essa noção de conhecimento de todos esses aspectos que a vida reserva para nós, muito antes.
Então nós também seremos anjos. É uma questão de tempo. E o tempo, né, pode ser um tempo doloroso, se a gente se mantiver relutante em compreender qual é a vontade do Pai, como diz Jesus. As regras da vida, quais são? Se a gente não se importa com isso, a gente vai batendo a cabeça e leva mais tempo para chegar num destino mais glorioso e mais elevado, que representa, na verdade, bondade e compreensão, né? Conhecimento que se tornou sabedoria. Mas então, a lição segue dizendo o seguinte: a felicidade não é miragem do porvir, do futuro, né? É realidade de hoje. Porque, na verdade, nós podemos ser felizes com o que nós temos. É possível ser feliz com aquilo que a gente tem. Agora, é preciso, para isso, ser capaz de dosar os nossos desejos. O que é que a gente, de fato, quer da vida? Muitas vezes, muitas pessoas, a gente cruza com pessoas assim, e às vezes um de nós, ou mais de um de nós aqui, se sente dessa maneira. Diz, tudo que eu tento fazer dá errado. A vida não deixa eu ser o que eu quero ser. Eu não vou dizer invariavelmente, porque pode haver exceções, mas é muito, muito provável que a gente está querendo repetir erros que nos trouxeram a uma condição espiritual indesejada, ruim para nós e para outros que convivem conosco. Então a vida, através da providência divina, se encarrega de nos reconduzir para outros caminhos. E a gente pode ter a atitude de ficar revoltado, ou a atitude de compreender que os desafios da vida, de fato, são lembretes para que a gente não caia nos mesmos erros mais uma vez. Você imagina que alguém diz assim, levanta de bom humor e diz assim, de hoje em diante eu vou ser halterofilista, com esse perfil, aí chega lá e eu vou levantar peso hoje. Chega na academia, contrata lá uma mensalidade e já sai levantando 100 quilos com cada braço. Ou diz, não, eu vou ser pianista. Pega um piano emprestado, um fraque, não é? Que me transforma num belíssimo exemplar de pianista e sai tocando. Não existe isso. Nós temos que trabalhar, seja qual for, certo? A habilidade que a gente quer desenvolver, é preciso trabalhar, exercitar, fazer a sua parte. Porque se Deus nos quisesse prontos, ele tinha feito prontos. Não, ele deixou para nós a glória de conquistar. Então, quando você é o que é sua conquista. Para bem ou para mal. Só está conquistando coisa ruim, vai ter que mudar, né? Porque sempre tem uma nova oportunidade. Mas, às vezes, a nova oportunidade é em condições muito mais adversas. E a gente precisa aprender a evitar isso. A dor não é forjada por outrem. Não são os outros que forçam a dor sobre nós. É criação do próprio Espírito. E aqui, dado o avançado da hora, eu me abstenho de fazer um comentário mais longo, porque aqui está expressando claramente essa noção de que se você faz de um jeito ou de outro, a consequência é por sua conta. Não importa qual é a consequência, é por sua conta. Então, imaginar que os outros me perseguem, que os outros querem o meu mal, que Deus não me protege, que os anjos não me protegem, é tudo a tolice infantil dos espíritos infantis que nós somos ou temos sido. Não é? Você, na verdade, recolhe obrigatoriamente aquilo que você plantou. Não tem outro caminho possível. A virtude, diz ele, não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. Na realidade, todos nós temos já tido milhares de encarnações, como espíritos, já donos do próprio nariz, com autodeterminação, né, com liberdade para tomar decisões, livre-arbítrio, como se costuma dizer. E, naturalmente, se você toma as decisões pela sua própria cabeça, você passa a ser responsável pelas consequências.
E como eu dizia, nós tivemos já milhares de encarnações, o que significa que nós já temos algumas virtudes. Elas são pequenininhas, mas nós já temos algumas virtudes. E é com elas que nós precisamos aprender a construir novas virtudes. A partir delas, não pelo engano dos outros, não é? Para continuar vivendo de forma inadequada, nós não vamos construir novas virtudes. Mas se as boas coisas que a gente já é capaz de fazer ressoarem mais profundamente, porque nós, dentro de nós mesmos, porque nós damos liberdade para que elas cresçam, aí sim a virtude vem, e não precisa ser num futuro distante. A morte, diz ele, não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima. Muita gente acha que o que os espíritos falam está certo. Se o espírito falou, está certo. Ora, mas eu sou um espírito. Eu falo um monte de coisa errada. Tem coisa que eu não sei e eu ainda sou atrevido para falar sobre coisas que eu não sei. Todos nós somos assim. Imaginar que o espírito desencarnou e virou anjo é outra tolice muito comum que nós ainda vemos cultivada na mente das pessoas. Então, eu fui no centro espírita, falei com o espírito, ou o espírito psicografou alguma coisa, disse para mim e eu aceito. Não... Aceite se te convier, leia, reflita a respeito, ouça, pense a respeito e chegue às suas conclusões. Fazer alguma coisa porque alguém disse que é bom, certo? Pode ser bom, mas pode ser ruim também. E se for ruim, a gente vai dizer, mas foi ele que mandou fazer. Não, ele não mandou fazer, ele pode ter sugerido. Fazer ou não fazer é por nossa conta, é individual, é uma decisão própria e individual, intransferível do espírito. E, outra vez, fez, deu ruim, é por sua conta. Não tem outro jeito. Como é que você vai convocar alguém para colher o seu plantio ruim? Segue ele. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Qualquer um de nós que já teve a oportunidade de fazer o bem, porque que seja uma migalha, sabe do que ele está falando. A gente ajuda porque está em condições ou porque se sente compelido a fazer isso. Pode ser uma ajuda com a palavra, com o ombro amigo, com uma doação, enfim, material ou espiritual, essa ajuda, ou moral, vamos dizer de uma maneira mais geral, mas de qualquer maneira não é só o auxiliado que ganha. Se a gente está fazendo isso com a vontade genuína de ajudar, a gente ganha também. Mas para saber como é que se sente, precisa fazer. Não é? Senão você não acredita. Deus é equidade. Não castiga nem perdoa. Nem castigo nem perdão vem daí. Mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. A gente tem o mau hábito de imaginar que tem um anjo da guarda que fica no nosso caderninho marcando cruzinha, né? Então tem as cruzinhas, que cor que são as boas? Azuis? E as outras são vermelhas. Está cheio de cruzinha vermelha e tem umas 2 cruzinhas azuis, assim, na vida inteira, né? E aí pensa assim, vai ter que ter alguém, se quiser, vai ter que me prender. Se me prender, vai ter que me processar. Se me processar, vai ter que me julgar. Se me julgar, vai ter que me prender. E ainda ficar de olho em mim, senão eu fujo. Isso aí é assim no mundo material. Mas no mundo espiritual é diferente. Não é assim que funciona. Não tem nenhum anjo de guarda destacado para ficar marcando cruzinha para cada um de nós. Isso fica embutido no perispírito, né? Que é o corpo permanente do espírito. A gente pode não se dar conta disso, mas está tudo lá registrado. Então, como ele diz aqui, Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente, precisa ser consciente, profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Porque a gente consciente começa a se dar conta do tipo, puxa, não devia ter feito isso. Eu preciso consertar isso de alguma maneira, porque senão eu vou levar isso me remoendo aqui. E eu não quero isso para mim, né?
O ser que ainda não chegou, o espírito que não chegou nesse estágio ainda, ele continua fazendo baderna, continua fazendo errado, achando que cada um que se vire. Né? Eu tenho que resolver meu problema, cada um que se vire. Essa maneira de viver, tá certo? Não é compatível com o segundo mandamento. Jesus disse que a lei e os profetas, falando para aquele povo 2000 anos atrás que seguiam a lei e os profetas, o Velho Testamento, diz assim: a lei e os profetas estão contidos em duas leis, em duas máximas: você reconhecer o Criador, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Diz ele, aí estão a lei e os profetas. Não precisa saber mais nada, se você souber isso. Mas o próximo é o bandido também é próximo. O cara que faz malvadeza, maldade com a gente, também é o próximo. A gente vai sair amando o próximo já? Não, precisa se preparar para isso. Muito antes de amá-lo, você tem que compreendê-lo. E para compreendê-lo, você tem que dizer para si mesmo, eu já passei por isso. Não me lembro direito, mas com certeza eu já passei por isso. Já superei essa fase e acho que é uma questão de tempo, que pode ser maior ou menor para cada indivíduo, ele também vai superar. Então, ele termina assim. Espera aí que eu perdi a página que está aqui. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos de vida eterna. E a gente se pergunta, então, o Criador que nos oferece esse ambiente para o nosso, que é o universo, para o nosso crescimento espiritual, a partir da mais absoluta simplicidade, fornecendo alguém que crie condições num planeta para que a gente possa realizar muitas reencarnações nesses embates todos que são característicos da vida no nosso estágio evolutivo, que ainda é muito primitivo, muito preliminar. Alguém que, nos dando a vida de agora para sempre, desde o momento da criação para sempre, ele vai querer nos castigar? Por quê? Como é que é um ser evoluído, capaz de criar indivíduos, espíritos, criaturas, vai ser tão tolo para dizer assim, olha, sem saber nada o cara fez errado. Punição nele. Não é punição, vida nele. Vida, vai viver. Nós vivendo uns contra os outros, ainda. Mas saberemos, aprenderemos a viver uns com os outros. Então Deus castiga? Não tem sentido. Deus perdoa? Perdoar o quê? O fato de que alguém que não sabe nada faz errado? Faz parte do plano. Então a gente precisa aprender a se enquadrar dentro da lógica para poder olhar para a vida com, não apenas com mais leveza, mas com mais determinação e, mais importante do que isso, planejamento. Quando Paulo de Tarso diz, como eu citei há pouco, nem tudo me convém, é nisso que a gente precisa focar. Será que essa passada de perna no fulano para ganhar alguma coisa que eu quero muito vai valer a pena? O fulano vai desencarnar depois e vai me infernizar as outras vidas. Para que eu quero um obsessor? E já tenho tantos problemas, mais um não, deixa para lá. E aprender a dosar justamente aquilo que nos convém para que de fato o nosso crescimento seja mais rápido, porque aí dói menos. O crescimento lento é o da dor, o crescimento mais rápido é o que dói menos, porque a gente aprende mais rapidamente a tirar lições daquilo que a vida nos oferece, que em geral são turbulências, né? São tribulações, são chacoalhões, são quedas. Muitas vezes a gente bate o nariz no chão, quebra o nariz. E aí põe a culpa na vida? Não, põe a culpa em si mesmo. Diz, olha, eu preciso rever o que me trouxe a essa posição, porque isso não funciona. Eu já fiz outras vezes, a vida está me avisando que não é para fazer de novo, porque não compensa. Nem castigo, nem perdão. Era isso que nós queríamos trazer para vocês hoje, para que a gente possa levar conosco material para refletir. Não saiam daqui com a impressão de que eu ensinei alguma coisa.
Eu não quero essa responsabilidade e nem vou tê-la, tá certo? Desde sempre a decisão leva a consequências e cada um cuide das suas. Eu não sou o pastor espírita que está aqui ensinando como é que faz para a vida dar certo. Que assim seja. Muito obrigada, Wilson, pelas reflexões. Boa noite a todos. Vamos agora abrir o coração para escutar mais uma psicografia recebida aqui na casa. Agradeça sempre pela oportunidade da vida, por acordar todas as manhãs para mais um dia com os seus queridos, pela família que o acolheu em seu seio de amor, pelos pais que lhe serviram de veículos para essa existência, pelas dificuldades que os auxiliam na lapidação de suas falhas, pelos amigos espirituais que os acompanham e os intuem no caminho do bem, pelo trabalho dignificante que lhe permite levar o pão à sua mesa, pelo próximo carente que lhe lembra que está numa posição mais privilegiada. Agradeça por aqueles que aparentemente estão melhores que você e assim os mantém na humildade. Temos diversos motivos para agradecer. Não precisamos de grandes acontecimentos, mas de olhos atentos às pequenas delicadezas que passam por nós a todo instante. O cheiro que nos recorda um ente querido, o som de um pássaro que nos traz à memória uma conversa ou uma risada, o olhar angelical de uma criança que nos lembra o amor do Pai que nos dá sem cobrar nada. Se procurarmos com o coração, veremos que tudo é motivo para agradecer. Portanto, meus irmãos, caminhemos ao longo de nossa vida com os olhos voltados ao alto, em agradecimento àquele que nos criou e nos amou acima e apesar de tudo. Assim como também agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, trazendo essas palavras, para lembrar vocês e a mim mesmo sobre a importância de ter um coração grato. Que Deus abençoe vocês, encham de gratidão e que mais uma semana aí seja muito abençoada. Que assim seja.